Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula dessa semana. Continuamos, claro, no nosso capítulo de números decimais. E na aula de hoje vou ensinar vocês a fazer transformações. Tanto número decimal para fração, como fração para número decimal. Resumindo, pessoal, número decimal é apenas mais uma forma de representar um número fracionário. Tá? Então, o mesmo número eu posso representar tanto em fração como em número decimal. Se eu posso representar das duas formas, eu posso fazer transformações, tanto de fração para decimal como de decimal para fração. É isso que vamos ver na aula de hoje, certo? Mais uma vez, eu vou começar a usar fotos do livro de vocês, até para ficar mais fácil, para que vocês visualizem aí na casa de vocês. Então, ao estar assistindo a aula, é importante que você tenha aí o livro. E vamos aqui, né? Capítulo de números decimais na parte de transformações. Então vamos aqui. O primeiro transformações que eu vou ensinar para vocês é transformar um número decimal em fração decimal. Então aqui eu tenho alguns exemplos. Olha como é simples. Basta você fazer a manipulação da vírgula. Então aqui eu tenho 10,3. Como é que ficaria em fração? Você vai olhar quantos números eu tenho depois da vírgula. No caso aqui, eu tenho apenas uma casa decimal, né? Então, porque eu só tenho um número depois da vírgula. O que eu faço para transformar? Eu retiro a vírgula. Então, aqui, se eu tirar a vírgula aqui, o número vai ficar 103. E olho quantos números tem. Se eu tenho apenas um número, eu vou dividir por 10. Esse número aqui, que eu tirei, essa casa decimal, vai aparecer esse zero aqui. Sempre vai ser 1, e a quantidade de zero vai depender da quantidade de casas decimais. Se aqui eu só tenho uma casa decimal, eu adiciono um zero. Então, 10,3 é 103 dividido por 10, certo? A divisão sempre vai ser o múltiplo de 10. A quantidade de zero que eu vou colocar vai depender da quantidade de casas decimais que o número tem. Então aqui eu só tenho uma casa decimal e somos zero. Olha esse outro, 0,312. Eu vou retirar a vírgula. Então esse zero à esquerda aqui não vai influenciar, então eu vou ficar com 312. E vou olhar, tenho quantas casas decimais depois da vírgula? 3 casas. Então eu vou adicionar 3 zeros. Então vai ficar 312 dividido por 1000. Porque eu adicionei 3 zeros por conta dessas 3 casas decimais. Tá ok? 3,2. Eu retiro a vírgula. Vai ficar 32. E olha, quantos números eu tenho depois da vírgula? 1. Então vou adicionar só um zero. Então vai ficar 32 dividido por 10. Então, de decimal para fração, basta você fazer essa manipulação. Retira a vírgula, o número que ficou fica em cima, e embaixo divide, coloca um 1, e a quantidade de zero vai depender das casas decimais. Tá ok? E para fazer o inverso, olhem aqui. Transformar fração decimal em número decimal. Também é simples. Olha como é simples. Aqui eu tenho 16 dividido por 10. Eu também vou olhar para a quantidade de zero que tem embaixo. Aqui eu só tenho um zero. Então, eu vou pegar esse zero. Sempre vai ser da direita para a esquerda, daqui para cá. Então, se eu tenho um zero, eu vou voltar uma casa decimal e colocar a vírgula. Então, eu voltando aqui, ó, a vírgula fica entre 1 e 2. Então, 16 dividido por 10 é 1,6. Esse outro exemplo, ó, 1236 dividido por 100. O 100 eu tenho 2 zeros. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1236 e voltar duas casas, porque eu tenho 2 zeros. Então, aqui, ó, 1, 2. Então, a vírgula fica entre 12 e 36. Então, 1236 dividido por 100 é 12,36. 131 dividido por 1000. O 1000 eu tenho 3 zeros. Então eu vou botar aqui o 131 e voltar 3 casas. Ó. 1, 2, 3. Então aqui fica 0,131.
Então, nessas transformações, basta você manipular vírgulas e zeros. Não tem muito cálculo, não tem contas difíceis. Basta você realizar essa manipulação. Tá ok? Então fiquem aí com a atividade. Até a nossa próxima aula.